cheiro de mofo e ferrugem impregnava cada canto do casebre quando Helena Cardoso acordou naquela manhã de junho. Mas não foi isso que a fez tremer. Foi o silêncio mortal vindo do colchão onde Sofia dormia. A menina de 4 anos não tossia mais, e aquele silêncio era pior que qualquer som de sofrimento. Helena correu até a filha, o coração disparado, e só conseguiu respirar quando viu o peito da criança subir e descer fracamente. Cada respiração, um esforço doloroso que fazia os lábios da menina ficarem cada vez mais roxos. 3 dias. O médico do posto havia sido claro. 3 dias para conseguir os antibióticos caros ou a pneumonia venceria a batalha. Do lado de fora, o vento frio de inverno assobiava pelas frestas das tábuas mal encaixadas, e Helena puxou o único cobertor que possuíam até o queixo da filha, sabendo que não seria suficiente. Nunca era suficiente. O teto pingava em 3 lugares diferentes, e ela já havia movido o colchão 2 vezes, tentando encontrar um canto seco. Sua barriga de 7 meses pesava enquanto ela se levantava. Cada movimento, uma lembrança cruel do homem que a abandonara grávida, levando não apenas seu coração, mas também as economias que ela guardava debaixo do colchão. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que nos lembram que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. De onde você está nos ouvindo? Havia tentado vendê-la ontem. Bateu na porta de 5 lojas de penhores, cada uma oferecendo menos que a anterior, nenhuma chegando perto dos R$ 200 que precisava para os remédios. A última loja ofereceu R$ 40 e o dono ainda teve a audácia de dizer que estava sendo generoso. R$ 40. O preço de uma sentença de morte para sua filha. Beijou a testa quente de Sofia, sussurrando promessas que não sabia se conseguiria cumprir. E saiu para a rua ainda escura. Dona Teresa, a vizinha que às vezes cuidava de Sofia, havia prometido ficar de olho, mas Helena sabia que a mulher tinha seus próprios problemas e 6 bocas para alimentar. Não podia pedir mais. As ruas de terra da periferia estavam desertas àquela hora. Helena começou a correr, os pés descalços. Havia vendido os sapatos 2 semanas atrás, batendo no chão gelado. Precisava tentar de novo. Talvez alguém tivesse acordado com o coração mais generoso. Talvez alguém olhasse para ela e visse não uma mulher abandonada e grávida, mas uma mãe desesperada tentando salvar sua filha. Helena, você já me deve quase R$ 100. Não posso emprestar mais. Mas então a esposa apareceu atrás dele, os braços cruzados, a boca apertada em uma linha fina de desaprovação. Ela ficou parada ali por um momento, o frio mordendo sua pele, antes de seguir para a próxima casa. Alguns nem abriam. Outros abriam apenas para dizer que tempos estavam difíceis para todo mundo. Uma mulher teve a coragem de sugerir que Helena procurasse o pai da criança, como se ela não tivesse tentado, como se o homem não tivesse mudado de cidade e bloqueado seu número. O sol começou a nascer quando Helena chegou à igreja da praça. Suas pernas tremiam de cansaço e frio, e a barriga pesava como se carregasse pedras em vez de um bebê. Empurrou a porta de madeira pesada e entrou no silêncio sagrado do templo vazio. O cheiro de incenso velho e velas ainda pairava no ar. Ela caminhou até o altar. Cada passo uma luta contra o desespero que ameaçava engoli-la inteira. Não eram lágrimas silenciosas. Eram soluços que rasgavam seu peito, que faziam seu corpo inteiro tremer. Apertou o xale da mãe contra o rosto, buscando algum conforto na memória de tempos em que não estava tão sozinha. Sei que não fui à igreja todo domingo como deveria. Sei que às vezes duvidei do Senhor quando as coisas ficaram difíceis demais. Mas minha filha, minha Sofia, não tem culpa de nada. Ela é inocente e boa, e não merece pagar pelos meus erros. Helena levantou o rosto para o crucifixo acima do altar, as lágrimas embaralhando sua visão. Ficou ali por quanto tempo, não soube dizer. Talvez meia hora, talvez uma eternidade. Quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas estavam dormentes e o corpo exausto. Saiu da igreja sem respostas, sem milagres, apenas com o peso esmagador da impotência. Foi caminhando sem rumo que acabou na estrada de terra que levava para fora da cidade. Não tinha mais para onde ir, mais ninguém para pedir ajuda.
O pensamento de voltar para casa e encarar Sofia, de ver aqueles olhos febris e não ter nada para oferecer além de palavras vazias, era insuportável. Então continuou andando, um pé na frente do outro, como se o movimento em si pudesse adiar o inevitável. Homem fechado vive sozinho desde que a esposa morreu. Mas justo, isso todos dizem que ele é. Mas agora, com as pernas já movendo-se por conta própria, sem destino certo, aquela possibilidade brilhou como uma última faísca de esperança. Talvez ele precisasse de alguém para costurar. Talvez pagasse adiantado. Talvez... O sol já estava alto quando ela viu a porteira de madeira com o nome Fazenda Santa Helena talhado. A ironia do nome não passou despercebida. Sua própria mãe costumava dizer que Santa Helena havia encontrado a verdadeira cruz e que o nome carregava a bênção. Helena parou na frente da porteira, a visão começando a escurecer nas bordas. Tinha caminhado quilômetros sem comer nada desde ontem de manhã e o corpo grávido e exausto cobrava seu preço. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o céu azul acima dela e a estrada de terra vermelha vindo ao encontro de seu rosto. Por um segundo pensou ser um animal, mas então notou o chale surrado, movendo-se com o vento e o formato inconfundível de um corpo humano. Pisou no freio da caminhonete com tanta força que os pneus derraparam na terra. Era jovem, grávida, o rosto pálido como cera e os lábios rachados de desidratação. Miguel a virou com cuidado, procurando por sinais de vida, e sentiu um alívio imenso quando ela gemeu baixinho. Estava viva, mas mal. Carregou-a até a caminhonete com facilidade. Ela pesava menos do que deveria, mesmo grávida, os ossos proeminentes denunciando meses de má nutrição. Colocou-a no banco do passageiro e estava prestes a ligar o motor quando ela abriu os olhos, desorientada e assustada. Helena tentou se afastar, a vergonha maior que o medo. Desculpas, eu só precisava... Era um homem grande, de ombros largos e mãos calejadas de trabalho, mas os olhos castanhos carregavam uma tristeza que ela reconheceu, a mesma que via no espelho todo dia. Ele não parecia ameaçador, parecia cansado. Cansado do tipo que vem de dentro, do tipo que nenhum sono cura. Minha filha... As palavras saíram em um choro convulsivo que ela não conseguiu conter. Sofia, ela está em casa, doente, sozinha, esperando. Eu tentei conseguir dinheiro para os remédios, mas ninguém não conseguiu terminar, o choro tomando conta completamente. Algo no desespero daquela mulher tocou uma ferida em Miguel que ele julgava já não sangrar mais. Ela tinha a mesma idade que Ana teria, 30 e poucos anos, grávida, vulnerável. E havia uma criança em perigo, uma criança real, viva, que ainda podia ser salva. Mas o senhor não precisa... Eu só vim pedir se tinha algum trabalho de costura. 15 minutos depois, pararam na frente do casebre. E na única cama, uma menina pequena e pálida lutava para respirar, cada inspiração um chiado doloroso. Sentiu as pernas fraquejarem, mas se forçou a se aproximar da cama. Miguel observou a cena por um momento que pareceu suspenso no tempo. Mãe e filha sozinhas no mundo, morrendo de fome e frio em um barraco que mal merecia ser chamado de casa. E ali, naquele segundo, algo dentro dele que estava morto há 6 anos começou a bater novamente. Não forte, não claro, mas definitivamente vivo. Helena olhou para ele, como se não tivesse entendido as palavras. Você vai trabalhar como governanta, ajudando Dona Rosa. Em troca, terá casa, comida e todo o tratamento médico necessário para sua filha. Não é caridade. É trabalho honesto. Deixe falarem. Ele cortou. E pela primeira vez em anos algo parecido com determinação brilhou em seus olhos. Essa casa está morta há tempo demais. E se tem uma coisa que aprendi, é que reputação não aquece ninguém nas noites frias. Helena olhou para Sofia, que tossia fracamente na cama, depois para o homem à sua frente. Toda a fibra de seu orgulho gritava para recusar, para não aceitar o que parecia caridade disfarçada. Mas então, Sofia tossiu de novo, aquele som horrível que rasgava o peito da mãe, e Helena soube que não tinha escolha. Não tinha o luxo do orgulho quando a vida de sua filha estava em jogo. Minha esposa morreu de parto há 6 anos. O bebê também. Ele fez uma pausa, a garganta apertada. Aquela casa
Aquela casa grande tem um jardim que meu filho nunca conheceu. Um quarto que nunca foi usado. Silêncio demais. Olhou para Helena com olhos que finalmente pareciam ver alguma coisa além da própria dor. Seria uma honra ter vocês lá. Não caridade. Honra. Não eram de desespero, mas de algo parecido com esperança. Algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Augusto Mendes, médico particular de Miguel, que largou tudo para atender a emergência. Helena assistia da porta do quarto, mal acreditando que aquilo era real. O quarto espaçoso, as paredes sem mofo, as janelas que fechavam direito, o calor que vinha de um aquecedor elétrico no canto. É pneumonia grave, mas tratável, Dr. Augusto disse depois de examinar Sofia, sua voz experiente trazendo algum conforto. Vou começar os antibióticos hoje mesmo e ela precisa ficar em repouso absoluto. Mas vai ficar boa, pode ter certeza. Miguel a segurou pelo braço, firme, mas gentil. Mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento, enquanto Sofia dormia embalada pelos primeiros efeitos do remédio e Helena finalmente permitia que seu corpo exausto descansasse, era que na cidade, em uma casa grande no centro, Dona Beatriz Vasconcelos acabava de receber uma ligação urgente. Sua amiga Lourdes, que trabalhava na farmácia, tinha informações sobre uma certa costureira abandonada que acabara de se mudar para a casa do fazendeiro viúvo mais cobiçado da região. E Beatriz, que há anos planejava casar sua filha Morgana com Miguel, não era mulher de deixar isso passar em branco. A notícia chegou à mesa de café da manhã de Dona Beatriz Vasconcelos como uma bomba. Lourdes ligara às 7 da manhã, a voz carregada daquela excitação mórbida que só fofocas verdadeiramente escandalosas despertavam. Aquela Helena, a que foi abandonada grávida pelo marido, está morando na casa do Miguel Tavares, com a filha doente. Ele foi buscar ela pessoalmente ontem. Você está aí? Morgana, aos 23 anos, bonita, educada, filha do delegado. A combinação perfeita para Miguel Tavares. Beatriz vinha planejando essa união há 3 anos, desde que percebeu que o luto do viúvo finalmente começava a afrouxar. Jantares estratégicos, encontros casuais na igreja, conversas sobre como Morgana seria uma boa mãe. Na fazenda, Helena acordou desorientada. Por um momento não reconheceu o teto limpo acima dela, as paredes pintadas, a luz suave entrando pela janela com cortinas de verdade. Então a memória voltou. O desmaio, Miguel, Sofia doente, a casa grande. Pulou da cama com o coração disparado e correu para o quarto ao lado, onde haviam deixado sua filha. A cor havia voltado um pouco ao rosto, e quando Helena colocou a mão na testa da menina, a febre tinha baixado consideravelmente. As lágrimas vieram antes que ela pudesse controlá-las, lágrimas de alívio tão intenso que doía. Os antibióticos estão fazendo efeito. A voz de Dona Rosa veio da porta gentil e calorosa. A governanta idosa entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã. Dr. Augusto passou cedo. Disse que ela está respondendo bem ao tratamento. Obrigada por tudo. Eu não sei como vou retribuir. Por enquanto, come alguma coisa. Você está alimentando 2, não pode passar fome. Os primeiros dias foram de adaptação silenciosa. Helena observava Miguel de longe, tentando entender aquele homem que a salvara sem pedir nada em troca. Ele acordava antes do sol, trabalhava no campo com os peões, voltava ao anoitecer coberto de terra e suor. Sempre perguntava sobre Sofia, mas mantinha uma distância respeitosa. Às vezes Helena o pegava olhando para o quarto vazio no fim do corredor, o que seria do filho que nunca nasceu, com uma expressão tão devastada que ela tinha que desviar o olhar. Em uma semana já estava brincando no jardim, suas risadas ecoando pela casa, de um jeito que fazia Dona Rosa chorar de alegria. 6 anos de um homem vivo carregando um caixão no peito. Fazia tudo com um capricho quase desesperado, como se cada tarefa bem feita fosse um pagamento pela dívida impossível de quitar. Miguel nunca reclamava, nunca exigia, apenas agradecia baixinho quando passava por ela nos corredores. Helena estava na cozinha preparando chá, quando ouviu um barulho vindo da sala. Encontrou Miguel sentado no sofá, segurando uma foto antiga, os ombros largos tremendo levemente. Ela deveria ter se virado, dado privacidade à dor dele.
mas algo a fez ficar. Ela era bonita, disse Helena suavemente, olhando para a foto da mulher sorridente. Ana presumiu. Helena se sentou no outro extremo do sofá, mantendo distância, mas oferecendo presença. Homem que abandona a esposa grávida não presta. Não tem nada a ver com você. Ana tinha medo. O médico disse que a gravidez seria de risco. Mas eu queria tanto, a voz quebrou. Matei ela por egoísmo. Matei meu filho também. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. E Helena viu nos olhos dele o mesmo desespero que sentia quando olhava no espelho. Dois corações destroçados, tentando se convencer de que mereciam continuar respirando. Helena olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho. Tem sim, ela respondeu suavemente. Tem Dona Rosa, tem seus peões que te respeitam. Tem... Hesitou, mas continuou. Tem a gente. Sofia te adora. Fica esperando você voltar todo dia. Como se a ideia de ser importante para alguém de novo fosse ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. Helena ficou ali sentada, a mão ainda formigando onde ele havia tocado, o coração batendo de um jeito que não tinha nada a ver com medo ou desespero. Dona Rosa os convencera de que seria bom para Sofia ver outras crianças, respirar ares da cidade. Miguel concordou, e os 4 foram juntos. Miguel, Helena com a barriga já evidente de 8 meses, Sofia pulando entre eles e Dona Rosa sorrindo orgulhosa. O burburinho de conversas cessou abruptamente quando atravessaram a porta. Todas as cabeças viraram. Os sussurros começaram como um zunido de abelhas irritadas. A mulher estava sentada no terceiro banco à frente, ladeada por Lourdes, Conceição e Glória, as irmãs da ala feminina que comandavam as fofocas da cidade como generais comandam exércitos. Quando Helena cruzou o olhar com Beatriz, viu ali um ódio tão puro e cristalino que sentiu um arrepio na espinha. Miguel escolheu um banco no meio da igreja, como sempre fazia. Mal haviam se sentado quando Dona Beatriz se levantou ruidosamente, fazendo questão de que todos ouvissem o arrastar da madeira. Lourdes, Conceição e Glória a seguiram como patinhos obedientes, mudando para um banco bem distante na frente. O barulho ecoou pelo silêncio da igreja. Helena sentiu o rosto queimar. Quis se levantar e sair correndo, mas Sofia segurava sua mão olhando confusa para os adultos. Miguel ficou rígido ao lado dela, a mandíbula apertada. Dona Rosa colocou uma mão protetora no ombro de Helena. Língua de cobra não mata quem tem Deus no coração. Vivemos tempos difíceis, irmãos, disse ele, olhando diretamente para onde Miguel e Helena estavam sentados. Tempos onde os bons costumes são esquecidos, onde a moralidade cristã é deixada de lado em nome de conveniências. A família é sagrada, o casamento é sagrado. E devemos sempre lembrar que, aos olhos de Deus, certas situações, certas coabitações, podem ser vistas como pecaminosas se não estiverem dentro dos sagrados laços do matrimônio. Ao redor, as pessoas começaram a olhar descaradamente para eles, algumas balançando a cabeça em desaprovação. Miguel estava tão tenso que parecia que iria quebrar. Homens que faziam negócios com ele davam desculpas para não parar para conversar. Morgana, filha de Beatriz, passou por eles com o nariz empinado, sussurrando algo para as amigas que as fez rir maldosamente. Sofia já estava dormindo, exausta da manhã. Eu não posso fazer isso com você. Não posso destruir sua reputação. Você é homem bom, honesto, respeitado. E eu sou a mulher abandonada, grávida, manchando seu nome só por estar perto. Você acha que eu ligo para o que aquelas cobras pensam de mim? Miguel virou-se para encará-la, com uma intensidade que a fez segurar a respiração. Você me faz lembrar que ainda estou vivo. 2 dias depois, uma assistente social apareceu na fazenda com um mandado de investigação. Alguém havia feito uma denúncia anônima ao juizado de menores, alegando que Sofia estava em ambiente inadequado e moralmente questionável, morando com um homem solteiro sem laços de sangue. A mulher inspecionou a casa inteira, fez perguntas invasivas, olhou para Helena como se fosse criminosa. Sofia chorou assustada durante toda a visita. Até que se resolva, a situação da menor está sob supervisão judicial. Foi aquela mulher da igreja, Dona Beatriz, ela quer me destruir. Mas a fé de Helena estava abalada. Naquela noite, depois que todos dormiram,
ela empacotou as poucas roupas que tinha trazido. Ia embora. Tinha que ir embora. Não importava para onde, não importava como. Não podia fazer aquilo com Miguel. Não podia arriscar perder Sofia para o juizado. Estava na porta com a mala, quando Miguel apareceu no corredor ainda de roupa de trabalho. Miguel atravessou o corredor em 3 passadas largas e segurou os ombros dela, firme, mas gentil. Miguel, eles vão te destruir. Vão tirar Sofia de mim e eu não aguento mais dor, não aguento mais perder. Helena ficou olhando para ele, sem conseguir processar as palavras. A voz falhou por um segundo. Eu não ficarei sozinho de novo. E sei que quando você sorri, mesmo que seja raro, algo dentro de mim acorda de novo. Ele fez uma pausa. Não é o amor de contos de fada, mas é real. É o que tenho para oferecer. Não era o grande amor romântico dos livros, mas era real, era honesto. Era um homem bom oferecendo proteção e um lar de verdade. E talvez, apenas talvez, pudesse se transformar em amor com o tempo. Mas nenhum dos dois viu a sombra que se afastou da janela da sala, onde Morgana havia ouvido tudo. E quando ela contou à mãe no dia seguinte sobre o casamento planejado, Dona Beatriz ficou em silêncio por exatos 5 segundos antes de pegar o telefone. Tinha amigos em lugares importantes. Conhecia pessoas que deviam favores ao marido delegado. E não hesitaria em usar cada uma dessas conexões para impedir aquele casamento, mesmo que para isso precisasse destruir Helena Cardoso completamente. Mas foi naquela mesma noite que Sofia teve a recaída. Augusto. Sofia havia melhorado tanto nas últimas semanas que todos baixaram a guarda, mas a pneumonia tinha um último ataque guardado. 40 graus. O termômetro marcava 40 graus e não baixava, não importava quantos remédios dessem, quanto gelo aplicassem. Nem para comer, nem para dormir. Apenas segurava a mão pequena e quente da filha, sussurrando orações que mal faziam sentido de tão desesperadas. Miguel trouxe travesseiros, cobertas, ficou ali também. Primeiro na cadeira ao lado, depois ajoelhado no chão junto com Helena quando a noite avançou e nada mudava. Ela estava melhorando, Helena repetia entre soluços. Estava tão bem, por que Deus está fazendo isso? Por que está tirando ela de mim? Mas era mulher de fé mais antiga e profunda que qualquer desespero. Então ajoelhou-se também, suas velhas articulações protestando, e começou a rezar em voz alta. Ficaram ali os 3, orando em círculo ao redor da cama de Sofia enquanto a madrugada avançava impiedosa. Helena sentia a vida escorrer pelos dedos, sentia que estava perdendo a filha, e a dor era tão grande que mal conseguia respirar. Senhor, eu sei que pequei. Sei que mereço castigo, mas ela não. Sofia não fez nada, ela é pura e boa e não merece isso. A voz quebrou completamente. Pode me levar. Leva minha vida. Leva tudo, mas deixa minha menina viver. Por favor. Por favor. Não tinha palavras, mas tinha presença. Tinha a própria dor espelhada na dele, e de alguma forma isso era suficiente para que ela não desmoronasse completamente. Mas então viu o peito da menina subir e descer, devagar, mas regular. Colocou a mão na testa e a pele estava fresca, não quente, fresca. Encontrou Sofia dormindo profundamente, a respiração regular, a temperatura normal. Examinou a menina 3 vezes, checou o estetoscópio, mediu a temperatura de novo. Não fazia sentido, médico. Não fazia sentido nenhum. Eu não tenho explicação para isso. Ontem à noite ela estava à beira da morte. E agora? Olhou para os 3 adultos exaustos, viu a fé brilhando em seus olhos cansados e sentiu algo que não sentia há anos. Reverência. Eu trouxe os remédios. Mas quem curou essa menina foi Deus. As lágrimas de Helena eram diferentes agora. Não de desespero, mas de gratidão tão profunda que doía no peito. Ajoelhou-se ali mesmo e agradeceu, as palavras saindo em um fluxo incoerente de júbilo e alívio. Miguel se juntou a ela e pela primeira vez em 6 anos chorou abertamente. Não de dor, mas de algo parecido com esperança. Em cidades pequenas, notícias assim viajam na velocidade da luz, especialmente quando envolvem pessoas sobre quem todos já estavam falando. Às 9 da manhã, metade da cidade sabia que a filha da costureira que morava com o fazendeiro Tavares havia sido curada milagrosamente depois que todos rezaram a noite inteira.
Dona Beatriz ouviu a notícia com uma raiva que a fazia tremer. Estava perdendo o controle da narrativa e isso era inaceitável. Precisava agir rápido, antes que aquela história de milagre transformasse Helena numa santa aos olhos da cidade. Naquela tarde, Beatriz procurou o marido delegado em seu escritório e pediu que ele desse um jeito no processo de investigação de Sofia. Queria que a criança fosse removida da casa de Miguel imediatamente, que Helena fosse considerada mãe inadequada. O delegado Vasconcelos, homem geralmente submisso aos desejos da esposa, hesitou dessa vez. Como? Não posso simplesmente... Foi quando a porta do escritório se abriu bruscamente e Morgana entrou, o rosto vermelho de lágrimas e raiva. Morgana estava tremendo, mas havia determinação em seus olhos que a mãe nunca vira antes. Eu sei o que você fez. Sei de tudo. O pagamento para o marido da Helena abandonar ela. As mentiras que me forçou a contar. A denúncia falsa usando o papel timbrado do papai. Tudo. Beatriz ficou branca. Morgana, eu fiz isso por você. Beatriz praticamente gritou. Para que você casasse com Miguel, tivesse uma vida boa? Aquele que você disse que não era bom o suficiente para mim? As lágrimas escorriam livremente agora. Você destruiu a vida de uma mulher inocente por causa de uma fantasia sua. E eu não vou ficar calada. Não mais. Naquele mesmo dia, foi até a igreja no horário que sabia que estaria cheia para a missa vespertina. Subiu no altar, ato que chocou a todos, e contou tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada crueldade calculada de sua mãe. Mostrou os documentos, as provas, os recibos. Contou como Beatriz pagara o marido de Helena para abandoná-la, oferecendo dinheiro suficiente para que ele começasse vida nova em outra cidade. Contou sobre a denúncia falsa ao juizado, sobre a pressão no padre para fazer aquele sermão. O padre Edmundo, que dias atrás fizera o sermão condenatório, estava pálido de horror ao descobrir que havia sido manipulado. As mulheres que seguiam Beatriz, Lourdes, Conceição, Glória, olhavam para o chão, envergonhadas de terem sido cúmplices mesmo sem saber de tudo. Eu contei essas mentiras porque minha mãe mandou. Morgana chorou abertamente. Disse que vi comportamentos inadequados na fazenda do Miguel, mas era tudo mentira. A verdade é que Helena Cardoso é mulher honesta, que foi destruída por inveja e maldade. E eu não aguento mais carregar isso na consciência. Quando Morgana desceu do altar, tremendo de medo e alívio, quem a esperava era o padre, mas não com raiva, com lágrimas nos olhos. Beatriz, que entrara na igreja esperando uma missa normal, foi vista por todos com olhares de repulsa e decepção. Tentou sair discretamente, mas as pessoas se afastavam dela como se fosse contágio. Lourdes, Conceição e Glória a seguiram até a porta, não mais como aliadas, mas para deixar claro que não queriam mais associação com ela. Não conseguia mais olhar para os cidadãos que deveria proteger. A vergonha era grande demais. Sofia, completamente recuperada, brincava quietinha ao lado da mãe. Ele olhou diretamente para Miguel e Helena. E por isso, peço perdão público a Miguel Tavares e Helena Cardoso. Peço que me perdoem por ter usado este púlpito sagrado para espalhar julgamento em vez de amor. Ajoelhou-se na frente de Helena, que estava chocada demais para reagir. Uma a uma, as pessoas da congregação começaram a se levantar e aplaudir. O aplauso cresceu, ecoou pelas paredes antigas da igreja e se transformou em algo maior, em redenção coletiva, em reconhecimento de erro, em pedido de desculpas de uma cidade inteira. Miguel e Helena se casaram 3 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, na mesma igreja onde foram humilhados. Sofia foi a daminha, toda orgulhosa no vestido branco que Dona Rosa costurou especialmente para ela. A igreja estava cheia. A cidade inteira quis testemunhar a união, quis mostrar apoio, quis fazer parte da redenção. Nos últimos meses, entre o cuidado de Sofia, as noites de conversa, os gestos pequenos de gentileza, algo real havia crescido entre eles. Talvez não fosse o amor apaixonado de contos de fada, mas era amor verdadeiro, o tipo que se constrói em fundações de respeito, admiração e escolha diária. Dona Beatriz assistiu de longe, da última fileira sozinha. Ninguém sentava perto dela.
Morgana estava na frente, ao lado de João, o mecânico que ela sempre amara, e os dois seguravam as mãos abertamente. Quando Helena e Miguel saíram da igreja como marido e mulher, Beatriz sentiu o peso esmagador de tudo que havia perdido por orgulho e ambição. Miguel, transformado pelo amor e pela família, tornara-se um homem conhecido por sua generosidade. Expandiu a fazenda, mas também criou um programa que empregava mães solteiras da região, oferecendo salários dignos e creche para as crianças. Helena, agora com 37 anos, atendia gestantes carentes gratuitamente. Transformara um dos quartos da casa grande em oficina de costura, onde ensinava o ofício para mulheres que precisavam de autonomia financeira. Costurava enxovais completos para quem não tinha condições, e sua fama de bondade se espalhara por 3 cidades vizinhas. As risadas das 3 crianças ecoavam pela propriedade, enchendo de vida cada canto que antes respirava morte e silêncio. Dona Rosa, aposentada, mas morando numa casa confortável que Miguel construíra para ela nos fundos da propriedade, passava os dias contando histórias para os netos postiços e repetindo sempre a mesma frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Aquilo que o homem quis destruir, o Senhor transformou em bênção. De verdade, não apenas com palavras, mas olhando nos seus olhos e dizendo que sei o mal que causei, que sei que não mereço perdão, mas preciso pedir mesmo assim. Mas então pensou em tudo o que havia passado, em como Deus a resgatara do fundo do poço, em como o perdão recebido a transformara, e soube o que precisava fazer. Beatriz chorou ali mesmo, na soleira da porta, as lágrimas de uma mulher que finalmente entendia o que havia perdido por orgulho. Helena a abraçou, e naquele abraço havia libertação para as duas, uma da culpa, outra do ressentimento. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e a casa ficou quieta, Miguel encontrou Helena no jardim, olhando as estrelas. Sentou-se ao lado dela, segurou sua mão, gesto que se tornara natural ao longo dos anos. Como a vida é estranha, Helena sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Há 5 anos eu estava morrendo de fome num barraco, sozinha, desesperada, achando que Deus tinha me abandonado. E hoje olhou para a casa iluminada, onde seus 3 filhos dormiam seguros e amados. Hoje eu tenho tudo. Não fomos nós que encontramos um ao outro, Miguel disse, a voz carregada de emoção. Foi Deus que nos colocou no caminho um do outro. Eu estava morto, você estava morrendo, e Ele nos usou para trazer um ao outro de volta à vida. Helena pensou nisso, pensou em tudo que sofrera, em todas as lágrimas derramadas, em todas as noites de oração desesperada, e entendeu algo fundamental: nada fora em vão. Cada dor tinha um propósito. Cada lágrima regara o solo de onde brotaria a alegria. Quando você abre o coração para ajudar alguém, disse Miguel, repetindo palavras que se tornaram um mantra entre eles, é você quem acaba sendo salvo. Eu não salvei você, Helena. Foi você quem me resgatou da morte em vida. Com a ajuda de Deus. Às vezes a maior bênção vem disfarçada da pior tragédia. E sempre, sempre, o amor tem poder de redimir até a dor mais profunda. E enquanto as estrelas brilhavam acima, a família que nasceu do desespero e se fortaleceu na provação simplesmente existia, pacífica, grata, inteira. Que você escolha a fé quando tudo pede desespero. Que você abra o coração mesmo quando ele está machucado. Porque é aí, justamente aí no momento mais difícil, que Deus trabalha seus maiores milagres. E Helena Cardoso, aquela que chegou descalça e desesperada à porteira de uma fazenda, agora sabia disso melhor do que ninguém.